Professor, olhando para o cenário, como o senhor falou, Brasil, Índia, China, a gente vê o presidente Lula elevando, né, o tom e buscando, inclusive, esses parceiros mais próximos para uma resposta conjunta, uma resposta mais articulada contra o tarifaço ou contra os Estados Unidos e as políticas de Donald Trump. Como que o senhor vê essa reunião, os BRICS e a atuação dos BRICS nesse possível encontro ou nessa possível resposta? Como que seria isso? Como que se daria essa articulação? Principalmente quando a gente vê Trump falando um pouco mais grosso com a Índia, né, impondo sanções por conta da Rússia, a Rússia também nesse bloco, e a China que negocia, mas tem sempre, né, aquela política de angariar os países mais para próximo dela. A China tem muito claro que não lhe interessa, nesse processo todo, ter problemas com Donald Trump também. Até porque já tem o suficiente, né? Já tem uma quantidade de problemas muito grande com os Estados Unidos e que já lhe são suficientes nesse processo todo. Agora, a questão, Felipe, nessa situação toda, é que o Trump está distribuindo, né, paulado em todo o mundo, justamente para forçar as empresas americanas a virem, retornarem para os Estados Unidos, para fazer com que a renda do país, a renda econômica resultante de tributos aumente, e ele conseguiu isso, esse é um fato, mas o grande erro, talvez, do presidente Lula, e que aconteceu também com o Mercosul e com a Unasur, é você acreditar que essas instituições são políticas em primeiro lugar, e tirar delas o foco econômico. O BRICS tem de dar uma resposta econômica à medida que se propuser um aumento e um incremento na relação comercial entre os países e não respostas políticas, porque essas respostas políticas elas fazem uma coisa só, elas deterioram a instituição, porque você começa a querer apoios em determinadas coisas e a causa comum, o backbone, né, como a gente fala, a coluna vertebral do BRICS, é comércio internacional. Então é um erro querer partir sempre para essa discussão. Não, isso é uma discussão política. Não, é uma questão econômica e o presidente Lula, ao invés de estar querendo, nesse processo todo, eu sempre afirmo, uma resposta política do BRICS, ele deveria estar com a mala pronta, como a gente já falou várias vezes, visitando os países do BRICS para aumentar a relação comercial. Nós já tivemos manifestação da China de que pretende aí comprar mais coisas do Brasil nesse processo todo, mas é hora de ser caixeiro viajante. O próprio presidente da China, o Xi Jinping, logo depois que vieram as sanções norte-americanas, fez a mesma coisa.